Salve galera, professor Romeu, aí dicas de física para você mandar bem no teu processo seletivo de vestibular com relação aos conteúdos de termologia, termodinâmica e hidrostática. Vamos lá galera, ó, importantíssimo aqui, relação de conversão de escalas termométricas, não esquece aqui dessa equaçãozinha, importante aí você lembrar. Temperatura oficial na física é a escala Kelvin, ela não admite valor negativo, menor valor de temperatura atingível no universo 0 Kelvin, equivalente a menos 273 graus Celsius. Pessoal, as variações, troca a parte de cima por variação, ó, variação Celsius sobre 5, variação Fahrenheit sobre 9, variação Kelvin sobre 5. Repare o seguinte, tampando a parte do meio, a gente conclui que a variação na escala Celsius é a mesma na variação na escala Kelvin. Então, se eu variar 10 graus na escala Celsius, eu também vario 10 unidades de temperatura na escala Kelvin. Fechou? A calorimetria aqui, a gente vai usar essa equação o Q macete, calor sensível, massa vezes o calor específico, vezes variação de temperatura, certo? Calor sensível, então, o Q macete envolve variação de temperatura de uma substância. Já o Q mole, quantidade de calor latente, envolve mudança de fase. Normalmente ela acontece a pressão constante e uma temperatura também constante. Bom, essa mudança de fase ela depende então, essa quantidade de calor depende da massa da substância e do calor latente de fusão ou vaporização dessa substância. Esse gráfico aqui, chamado curva de aquecimento, ele mostra então a relação temperatura versus calor trocado e os estados físicos. Aqui nós temos sólido, líquido e gasoso. Pessoal, na transição chamada fusão entre sólido e líquido, certo? Na fusão acontece a transição de fase, coexistem essas duas fases ao mesmo tempo. Ela acontece numa temperatura definida. A mesma coisa que a ebulição. Dica para vocês, a questão da ebulição é um dos processos de vaporização. Tem a evaporação que acontece em qualquer temperatura. Lógico, quanto maior a temperatura, mais rápido uma substância ela pode evaporar. A calefação, que ela é violenta, uma temperatura acima do ponto de ebulição, né? E nós temos a ebulição que é controlada, temperatura definida e tudo mais. Esse gráfico aqui, galera, ele vai existir para qualquer substância? Não, para substâncias cristalinas, certo? Que estejam submetidas à pressão constante e acima do ponto triplo. Falando em ponto triplo, aqui nós temos os diagramas de fase, nós temos aqui as exceções, certo? Nós temos as exceções e nós temos as substâncias comuns. Quem são as exceções? São 5 substâncias, é bom você lembrar: a água, o antimônio, o bismuto, a prata e o ferro. Essas 5 substâncias são as exceções, a diferença se dá na curva de fusão-solidificação. Veja, com a redução da temperatura, você tem então um aumento de pressão correspondente, significa que se você levar a pressão numa substância, por exemplo, no estado sólido, você diminui o ponto de fusão dela. Esse é o comportamento atípico para a maioria das substâncias. É esse gráfico aqui das substâncias comuns. E repare o seguinte, elas podem coexistir em equilíbrio ao mesmo tempo nos 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Galera, sobre termodinâmica, nós temos uma representação aqui de uma máquina térmica, onde o calor flui da fonte quente para a fonte fria, da conservação da energia. A quantidade Q1 que flui da fonte quente é igual ao trabalho mais a quantidade Q2 rejeitada para a fonte fria. A eficiência da máquina térmica, ela é o quanto trabalho ela produz em relação ao calor que ela recebe. Galera, segunda lei da termodinâmica, isso aqui não pode ser igual a 100%, é menor do que 100%, então, portanto, a eficiência de qualquer máquina térmica, sendo o rendimento de Carnot máximo rendimento teórico. Dica ciclo de Carnot, vai ter 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Importante você saber que ele vai receber calor na fonte T1, mais quente, mais longe da origem, e ceder calor na fonte T2, menor temperatura, mais próxima à origem. Pessoal, com relação à hidrostática, então, para fechar aí o nosso conteúdo, pressão é força sobre a área. Nós temos nos líquidos a pressão hidrostática, chamada pressão efetiva, é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade. Quanto mais profundo, maior vai ser então a pressão exercida, beleza?
o empuxo, a força de sustentação dos corpos quando estão imersos em líquidos é dada pela densidade, volume submerso e gravidade. Veja, densidade de quem? Do fluido. Ele depende da densidade do corpo mergulhado? Não, depende da densidade do fluido e depende também do volume submerso do corpo. Beleza? Aqui, se ele estiver flutuando, significa que empuxo e peso são iguais? Não. Por quê, professor? Porque eles são vetores com sentidos diferentes. Eles são iguais em módulo na condição de equilíbrio, mas vetorialmente eles possuem sentidos diferentes. O empuxo está para cima, diferentemente do peso que está para baixo. Galera, para fechar a prensa hidráulica, lembrar, princípio de Pascal, a diferença de pressão aplicada em um ponto transmite-se integralmente aos demais pontos. Significa que a pressão vai ser igual? Não, por quê? Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Mas o acréscimo ou decréscimo de pressão vai ser igual em todos os pontos. Para fechar a equação da prensa, na área maior nós temos a força maior, só que o deslocamento é menor. Na área menor nós temos a força menor, só que o deslocamento é maior. Então, força diretamente proporcional à área, mas inversamente proporcional ao deslocamento. Importante, a prensa hidráulica é um dispositivo que multiplica a força, mas há conservação de energia. Ela não multiplica energia, não multiplica potência. Ela respeita o princípio da conservação de energia. A razão entre as áreas maior e menor te dá esse fator multiplicativo que a gente chama de vantagem mecânica da prensa. Valeu, galera. Boa prova, bons estudos.